Meus irmãos, graça e paz, excelente dia, um dia muito especial, né? Que Deus abençoe poderosamente a vida dos irmãos. Hoje nosso capítulo é o capítulo 16 e ele faz uma continuação do 15, né? Onde nós vemos no 15 que a arca da aliança, a arca que representava a presença de Deus, foi levada para Jerusalém. E agora no capítulo 16 a arca já está estabelecida, já está no local a qual Davi preparou, a qual Davi sonhou, a qual Davi realmente projetou para que estasse. Então, tudo estava acontecendo, vamos pensar assim, no relacionamento de Davi com Deus, tudo estava indo em direção àquilo que Davi sempre sonhou para fazer para Deus. A gente percebe em algumas questões básicas que Davi sim não era um homem perfeito, tinha os seus defeitos, mas era um homem que entendia e levava muito a sério as questões de Deus, a presença de Deus, aquilo que representava a presença de Deus para ele e para o povo. E vem numa questão que não só Davi quer. Davi aqui nesse capítulo 16, ele deixa muito claro para a gente que a preocupação não é somente dele, da vida dele com Deus, de como ele estaria com Deus, mas ele tem uma preocupação de como o povo vai estar. Por isso que Davi ele tem, né, ele tem essa questão, porque da forma que ele inicia a sua trajetória, a sua caminhada com Deus, lá com seus pais, seus irmãos o discriminando, toda aquela situação, agora ele chega à posição de rei, mas ele não esquece as suas raízes. Ele não esquece se ele está onde ele está, é tão somente porque Deus o guardou de guerra, o guardou de perseguição, o guardou de tantas questões, de tantas situações, para que hoje ele pudesse estar. Então ele volta sempre lá atrás, sabendo que é Deus que age, é Deus que move. Então ele devota. Então Davi tem a vitória ali que ele queria, e aí a gente para perceber o seguinte detalhe: você tem sido abençoado? Creio que sim. Mesmo às vezes em meio às lutas, às vezes depois de um tempo que a gente percebe que as lutas nada mais, nada menos foram do que bênção. Foi que nela que aprendemos, foi nela que aproximamos do Senhor. E a partir do momento que nós contemplamos as bênçãos, contemplando a vitória, qual que é a nossa ação? Qual que é a nossa questão diante do Senhor? Percebemos que Davi recebe algo que para ele foi muito mais do que uma vitória de uma guerra, foi trazer a arca para Jerusalém, estabelecer ela, né, ali como no templo do Senhor, a qual ele considera naquele momento. E qual foi a sua ação diante dessa vitória, diante dessa bênção? É glorificar ao Senhor. Mas não é um fato de adorar, de glorificar, de louvar ao Senhor em algo pontual. Não, ele estabelece isso como regra. Ele estabelece isso como princípio para o seu reinado, para a sua vida, para a sua família e para o seu povo, a qual estava com ele. E nós, será que nas nossas vitórias, quando olhamos para trás e percebemos tantas vitórias, será que nós temos também estabelecido um padrão de adoração ao Senhor? Porque às vezes passa pela nossa mente, ou às vezes a sensação que temos de tantas lutas, tantas questões, que Deus não está nos ouvindo, que Deus não está presente, que Deus nos abandonou, aí voltamos àquele texto, né? Trazer à memória o que nos dá esperança. Isso acontece, não há nenhum pecado, nenhum erro nisso. O pecado e o erro é achar que isso é verdade, né? Agora, existir a sensação, ter essa sensação, ou de repente uma percepção momentânea, acontece, somos humanos. O que não dá é para acreditar nela e pegar ela como base da minha vida. Ah, Deus não está aqui, Deus não está agindo, Deus não está movendo, então não. É uma sensação, mas eu trago então a memória, vejo tudo aquilo que Deus fez e sei que Deus está. E estabeleço um princípio de adoração. Percebe que aqui no Salmo de Gratidão de Davi, também ele vai se repetir no Salmo 99, no Salmo 100. A gente vai ver alguns salmos a qual Davi repete essa mesma expressão de gratidão a Deus, de realmente louvar a Deus por tudo aquilo que ele tem feito. E uns salmos também de estabelecer o trono de Deus, de saber que Davi estava ali tão simplesmente porque Deus o havia colocado. Agora o soberano, o rei dos reis, o senhor dos senhores, quem tem todo o poder é Deus, é o Senhor. Que os demais deuses não passam de ídolo, que qualquer coisa fora de Deus se torna uma idolatria. Então eu creio que ao lermos esse texto precisamos observar isso. Como tem estado as nossas vidas? Como tem estado nosso estilo de adoração? Será que esperamos domingo à noite num culto público para realmente ter uma vida de adoração? Por que é adorar? O que é adorar? Será que adorar é só cantar? Não. Adoração é um fato de estar prostrado. Adorar é isso. O que quer dizer adoração é me prostrar diante de alguém. Me prostrar diante de alguém que eu entendo
que é maior, que tem feito todas as coisas. Então, a nossa vida tem que ser uma vida de prostração diante do Senhor. Não uma prostração de prostrado, né? de não querer fazer nada, mas prostrar de render, de saber quem Ele é, de saber que se eu não estiver aos pés dEle, eu corro um grande perigo e a minha vida e a vida da minha família corre disso. Então, meus irmãos, que possamos pensar qual tem sido o estilo da nossa adoração. Será que fazemos uma adoração de cima para baixo, entendendo que Deus é obrigado a fazer alguma coisa? Ou fazemos uma adoração de baixo para cima, entendendo que Ele é o soberano e que Ele está acima de todas as coisas? Deus abençoe. Um excelente dia em nome de Jesus.